com o Diego Amorim, que está fazendo aqui nessa semana uma retrospectiva dos assuntos que movimentaram o país nesse ano de 2023. Oi, Diego, bom dia. Tudo bem, Nonato? Bom dia a você, a Michele, a todo mundo que nos acompanha pela Nova Brasil FM. E hoje vamos falar sobre uma retrospectiva desse primeiro ano do governo Lula, Diego. Exatamente, Michele. A gente começa fazendo uma retrospectiva do primeiro ano do governo Lula em relação à relação dele com o Congresso Nacional. A gente entende que o jogo mudou aqui em Brasília, né? Eu disse isso algumas vezes aqui na coluna ao longo do ano de 2023. O presidente Lula, que é conhecidamente um político habilidoso, já governou o Brasil 2 vezes, está no seu 3º mandato, depois de toda a história que nós conhecemos, de lava-jato, de prisão, de saída da prisão, de anulação das decisões judiciais, de eleição no ano passado, e ele volta ao Palácio do Planalto com uma grande expectativa se ele conseguiria domar o Congresso Nacional e domar o chamado Centrão, que é aquele grupo político grande aqui em Brasília, formado por partidos de centro e que acabam controlando a pauta do parlamento. O presidente Lula, nesse 3º ano de governo, nesse 3º mandato, desse primeiro ano do 3º mandato dele, ficou claro que ele está muito mais refém do Congresso. E, de novo, isso não é uma exclusividade do Lula. Qualquer presidente que assumir daqui para frente, com essa história toda da captura do orçamento por parte do Congresso, vai ter muito mais dificuldade, digamos assim, de governar. Por isso, a prioridade do Lula nesse primeiro ano foi garantir a chamada governabilidade. Ele teve que recriar ministérios, ele teve que ampliar cargos, ele teve que fazer todo um sacrifício para agradar, por exemplo, Arthur Lira, deputado alagoano que preside a Câmara dos Deputados, tudo isso na intenção de garantir a governabilidade. Por outro lado também, o presidente Lula teve que agradar a chamada Frente Ampla, que foi formada na eleição do ano passado para derrotar Jair Bolsonaro. Então são muitos partidos diferentes, partidos de ideologias diferentes, grupos políticos que se juntaram no ano passado em apoio à eleição do presidente Lula, e nesse primeiro ano o presidente Lula teve que atender vários pedidos, abrigar muita gente, não é pouca gente, a gente está falando desde Solidariedade até PSD, passando por, MDB, tantos partidos que bateram a porta do Palácio do Planalto querendo um espaço ao sol aqui na Esplanada dos Ministérios. Michele, Nonato. Pois é, Diego, e é um cenário, né, que o presidente teve que, de algum modo, abrir essa negociação com alguns partidos que inicialmente não se previa, né, principalmente o pessoal do Centrão, né? Exatamente, Nonato, exatamente. E na questão da economia, importante a gente também fazer esse retrospecto desse primeiro ano do governo Lula na questão econômica. O Lula conseguiu ressuscitar em 2023 alguns programas importantes, que ele considera importantes, lá ainda dos seus 2 primeiros governos, como o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o próprio Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, mas isso não foi suficiente, por exemplo, para agradar toda a militância da esquerda, do PT sobretudo. Muita gente chiou ao longo desse ano, reclamando de mais investimentos, da reforma agrária, que não avançou. Inclusive o Stedley, que é o líder do MST, deu declarações aí nesta semana, nos últimos dias, falando sobre isso. O reajuste dos servidores, que também não teve espaço no orçamento para isso, não tem grana para isso. Isso também foi uma decepção aí de parte do eleitorado, de apoiadores do presidente Lula, que esperavam aí nesse primeiro ano já um reajuste considerável para o funcionalismo. E este ano de 2023 também foi marcado pela queda de braço entre o governo do presidente Lula e o Banco Central, na pessoa do presidente do Banco Central, da Autoridade Monetária, Roberto Campos Neto. A gente lembra que 2023 começou com a Selic, a taxa básica de juros, em 13,75% ao ano. A gente está terminando o ano com 4 quedas consecutivas nas 4 últimas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, com a Selic a 11,75% e uma expectativa aí do mercado financeiro de que no ano que vem essa Selic possa reduzir ainda mais a 9% ao ano. A inflação aparentemente está domada. Tivemos também no campo da economia uma discussão, sobretudo nessa reta final do ano, em relação à meta fiscal para o ano que vem, um ruído ali de comunicação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Lula sobre algum entendimento que não houve ainda, pelo menos público, em relação
à meta fiscal, mas no final do ano o presidente Lula recebeu de presente do Congresso a aprovação da reforma tributária, que é muito importante para o cenário macroeconômico, para a expectativa de melhora na economia para o ano de 2024, aliada à redução da taxa Selic, cria um ambiente, digamos assim, favorável para o segundo ano do governo Lula, apesar de todo o desafio da meta fiscal. E ainda sobre a economia, para finalizar esse ponto, Nonato, Michele, o Congresso se coloca muito como um Congresso reformista, e aí bate no peito para falar, por exemplo, da reforma tributária, e muito com austeridade fiscal, mas quando se trata de pensar neles mesmos, o Congresso não é tão reformista nem austero assim não. A gente viu agora na reta final do ano a aprovação do fundão, que é aquele fundo eleitoral para custear as eleições municipais do ano que vem, num valor absurdo de quase 5 bilhões de reais, né? Então, esse reformismo que o Congresso vende é muito relativo, Michele. É isso, foi bom que o Diego já fez um apanhado geral, porque a gente já está até com uma convidada aqui que daqui a pouquinho vai ajudar a gente com essa retrospectiva econômica, mas ainda falando sobre esse primeiro ano do governo Lula, a gente não pode deixar de fora também que foi um ano de muitas viagens, né, Diego? É isso, Michele. Olha, o presidente Lula viajou pelo menos a 24 países ao longo de 2023. Num total, ele ficou cerca de 2 meses e meio, 75 dias fora do Brasil. Segundo o levantamento que a BBC fez, esse é o maior número de viagens de um presidente desde a redemocratização no Brasil no seu primeiro ano. Aí tem algumas questões. O governo Lula, ele se orgulha desses números aqui do presidente, diz que isso representa uma nova fase na diplomacia internacional do Brasil, com aquele mote de que o Brasil voltou, de que é preciso reposicionar o país no cenário internacional após o governo Bolsonaro, que tinha uma linha completamente diferente. Bolsonaro viajou muito pouco, Bolsonaro atacava uma série de países, Bolsonaro era contra o acordo comercial Mercosul e União Europeia, por exemplo, e o presidente Lula, uma característica dele também, sempre gostou de viajar, sempre gostou de se colocar, digamos assim, como um player internacional, e ele tentou fazer isso ao longo deste ano de 2023, tentando ali fazer alguma mediação na guerra da Ucrânia, agora também aqui na Guiana, também na questão que envolve a faixa de Gaza e Israel, mas isso não espanta as polêmicas, né? São 2 meses e meio que um presidente ficou fora do Brasil no primeiro ano, com uma série de dificuldades e desafios aqui, sobretudo na relação com o Congresso, como eu disse agora há pouco, e a gente também teve aí um adicional de polêmica nessa história toda, que é o mundo das redes sociais. Então, antes um presidente viajava, a gente só tinha acesso às fotos oficiais daquelas viagens, né, que os fotógrafos oficiais tiravam. Hoje a gente tem a Janja, por exemplo, a primeira-dama do Brasil, que faz ali TikTok, que faz Instagram, e que aquilo acaba gerando uma polêmica. A gente teve uma polêmica dessa, de uma viagem que o presidente Lula fez com a primeira-dama em meio a chuvas aqui que assolavam algumas regiões, algumas cidades brasileiras. Então é muito difícil, mesmo com toda essa narrativa de diplomacia internacional, escapar das polêmicas em relação a essa quantidade de viagens, Michele. Diego, obrigado, viu? Amanhã tem mais, meu caro. Até amanhã, pessoal. Até. São 7h17 agora, Michele.